Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e da série Gotas de Espiritualidade. O título do nosso vídeo é O que buscamos na religião? Antes de mais nada, eu gostaria que, se você gostasse do meu trabalho, se vê valor nesse trabalho para a divulgação da doutrina espírita, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, comente, toque o botão do sino, a fim de que ele possa chegar ao maior número de pessoas possível e assim o nosso trabalho ser divulgado com mais amplitude. Visto isso, nós voltamos a 2000 anos atrás e imaginemos Jesus já arrebanhando no começo dessa formação do seu apostolado. Ele é interpelado então por alguns deles, está narrado no capítulo 1 do Evangelho de João, e a primeira pergunta que ele faz para aqueles homens que pretensamente se candidatavam ao nível de apóstolos de Jesus é a seguinte pergunta: que buscais? E eles perguntam: onde morais? Perguntam a Jesus. É muito simbólica, é muito profunda, é de uma validade psicológica incrível essa pergunta de Jesus. O que buscamos com o conjunto de crenças que nós esposamos para a nossa vida? O que buscamos através da religião que adotamos para vivermos aqui nesse mundo material? Essa é que é a grande pergunta. Religião, ela é transcendência, ela é submissão a uma força, a um poder maior do que nós, seres humanos. Mas as nossas crenças, diante dessa vontade de transcender, diante dessa submissão, diante desse poder maior do que nós, elas podem se misturar aos nossos sentimentos inferiores, aos nossos sentimentos menos nobres. E aí começamos a adotar um conjunto de crenças tóxicas, por assim dizer. E a partir desse processo, quando nós vemos a nossa crença, o nosso conjunto de crenças, a nossa religião pelo ponto de vista da vida material, nós começamos a entender de forma muito perigosa que a vontade divina, que a lei divina é uma força subornável, recheada de preferências, de privilégios indébitos, ou seja, nós, muitas vezes, através dessas crenças, começamos a nos ver como seres privilegiados e os outros que não possuem a mesma crença como pessoas descartáveis pela providência divina. Então nós temos, nesse sistema de privilégio, uma ênfase para a nossa vaidade e uma ênfase para o nosso orgulho, o que vai nos levar ao fanatismo religioso, ao fundamentalismo, uma crença que é muito perigosa para o ser humano, porque ela não nos deixa ver a realidade. Nós criamos uma realidade para nós mesmos através dessas crenças e começamos a crer num poder mágico que vai transformar a nossa vida, assim, sem nenhum tipo de esforço maior por nossa parte. Ou seja, nós cremos que a vontade de Deus, nesse conjunto de crenças viciadas, está subordinada à nossa própria vontade ou à nossa capacidade de mercadejar com Ele. E é muito perigoso isso também dentro dos centros espíritas ou dentro dos centros espiritualistas que adotam a mediunidade como tal. Passa-se a ter uma visão errônea da mediunidade, passa-se a ter, não uma visão mercantilista voltada para o ganho pessoal do médium, quer seja financeiro, quer seja em questão de status social, volta-se essa mediunidade para um sentido elitista da prática dela, ou seja, poucos têm acesso a ela, poucos chegam a praticá-la dentro da casa espírita, e assim nós vamos perdendo o sentido da prática da mediunidade com Kardec, como ele queria, que a espontaneidade é apartá-la de qualquer sentido religioso, não moral, melhor dizendo, porque a mediunidade, na tese espírita, ela tem uma busca moral de autoconhecimento e de ética
na vida em sociedade, e nós passamos a perder isso porque nós perdemos a espontaneidade dessa prática. E aí advém as consequências físicas, psicológicas e espirituais. Psicológicas através da ansiedade, da culpa, do medo exacerbado que nos paralisa, do ódio de não ter os nossos anseios admitidos por Deus ou supridos por Deus ou fornecidos por Deus de acordo com a nossa vontade egoísta. E aí surgem todo um conjunto de transtornos psicológicos derivados desses sentimentos desequilibrados, dessas emoções desequilibradas que nós sentimos. Tem também, logicamente, a contraparte no corpo físico, porque nós sabemos que é a mente que vai interferir diretamente no corpo, né? Nesse intercâmbio incessante entre corpo e mente. E aí começam a aparecer as doenças sem nenhum tipo de causa mais aparente. Então nós vamos ver, vamos começar a pôr, de acordo com essas crenças nocivas, nós vamos começar a pôr a culpa em Deus, a culpa nos outros, a culpa na família, a culpa em fatores externos, mas nunca vamos assumir a nossa responsabilidade perante o nosso livre-arbítrio. E acabamos por atingir uma outra consequência, que é a influência espiritual menos digna, que nós chamamos no movimento espírita, na doutrina espírita, de obsessão. Passamos a nos conectarmos por causa dessas crenças egoístas, essas crenças tóxicas, nocivas, passamos a nos conectar com espíritos menos dignos e aí dar vazão a toda aquela vontade deles em permanecer no corpo físico quando não mais estão, em poder viver as sensações que tinham no corpo físico quando não podem mais, nos usando para isso numa retroalimentação, onde para nós também vai ser bom, vai ser conveniente, porque ainda guardamos essas tendências dentro de nós muitas vezes. Então, o que faremos, o que fazer para quebrarmos esse ciclo? A doutrina espírita nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pela tentativa que faz em domar suas más tendências e inclinações. Domaremos isso a partir do momento que repensarmos os nossos sentimentos, que repensarmos os nossos atos no dia a dia, que repensarmos o nosso jeito de viver em relação a nós mesmos e em relação aos outros, em relação às circunstâncias da vida também. A partir daí, nós vamos começar a trilhar esse caminho de transcendência e de submissão sadias que a doutrina espírita nos proporciona. E aí resta a pergunta: o que buscamos com a doutrina espírita? Muito obrigado a todos vocês que continuaram conosco até o final do vídeo. Esse é o canal Oficina de Espiritualidade. Meu nome é Marcelo Furtado e eu peço novamente que, se você gostou do trabalho, comente, curta, compartilha, se inscreva no canal para o nosso vídeo chegar ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.